Tremendo, galera, show de bola, isso aqui, professor Fernando está de volta na área, tio Fernando is in the house, olha só, né? Hip hop, o que é isso? Meu Deus do céu. Seguinte, galera, hoje eu vou começar a falar sobre eletricidade, tá? Vou começar pelo basicão, que é o conceito de carga elétrica. Mas não vou começar isso agora, vou começar só depois dessa vinheta. Para falar de eletricidade, eu vou começar como eu comecei falando sobre temperatura. Ou seja, nós temos que associar, tanto assim como no fenômeno da temperatura, o fenômeno da eletricidade, ou os fenômenos associados à eletricidade, eles estão ligados à estrutura da matéria. O que isso quer dizer? Quer dizer que a eletricidade é um fenômeno que eu não consigo enxergar ele a olho nu. Eu posso até ver os efeitos dele. Por exemplo, eu sei que tem uma luz aqui na câmera onde eu estou gravando, apontando para mim, essa luz está emitindo o brilho dela porque tem uma corrente elétrica passando por ela. Isso é um efeito dela, mas a corrente elétrica em si eu não consigo enxergar. Então lá, quando nós falamos em temperatura, nós começamos falando sobre as moléculas. Quando nós falamos em temperatura, nós dissemos o seguinte, que temperatura está relacionada ao movimento das moléculas de um corpo. Aqui nós vamos um pouquinho mais fundo e nós vamos falar sobre os átomos que formam o corpo. Qual que é a ideia que nós temos originalmente de átomo? Nós normalmente imaginamos o átomo da seguinte forma. Uma região central, onde está concentrada praticamente toda a matéria do átomo. Essa região central nós chamamos de núcleo. E ao redor desse núcleo, nós temos uma região que nós chamamos de eletrosfera. Em cada região dessa, nós encontramos partículas diferentes. No núcleo, nós temos prótons e nêutrons. Já na eletrosfera, ao redor do núcleo, muito longe de onde está o núcleo, tá? Nós temos os elétrons. O que diferencia cada uma dessas partículas, além da localização delas? Num primeiro momento, eu posso diferenciá-las pela massa. Os prótons e os nêutrons que estão no núcleo, eles têm uma massa muito parecida, quase a mesma. Agora, os elétrons são muito menores do que os prótons e os nêutrons. Um próton é 1836 vezes maior do que um elétron. Ou seja, nós costumamos dizer que o elétron ele tem uma massa desprezível em relação à massa do próton e do nêutron. Por isso que nós dizemos assim que praticamente toda a massa do átomo está no núcleo. Se você for reparar, é parecido com o que acontece com o sistema solar. Porque se você for comparar com o nosso sistema solar, nós temos também um Sol com muita massa no núcleo e os planetinhas relativamente muito menores orbitando em torno dele e muito longe de onde esse Sol está. Tá, mas tem outra coisa importante que caracteriza, que dá essa diferença entre nêutrons, prótons e elétrons. Os cientistas percebem que elétrons e prótons têm um comportamento, digamos assim, contrário um em relação ao outro, em algumas situações específicas. Por exemplo, se eu pegar prótons e jogar em um campo elétrico, esse campo elétrico vai realizar uma força sobre os prótons. Se eu pegar elétrons e jogar nesse mesmo campo elétrico, esse campo elétrico também vai fazer uma força sobre os elétrons, só que num sentido contrário. E se eu jogar nêutrons nesse campo elétrico, esse campo elétrico não vai exercer força nenhuma sobre os nêutrons. O que isso quer dizer em termos de lógica elementar, meu caro? Quer dizer o seguinte, que os elétrons e os prótons possuem uma propriedade inversa, contrária uma em relação ao outro, e essa propriedade os nêutrons não possuem. Então essa propriedade dos elétrons e dos prótons nós chamamos de carga elétrica. Nós podemos dizer que a carga elétrica é uma propriedade fundamental dos prótons e dos elétrons. Ou seja, se não tiver carga elétrica, não é próton. Se não tiver carga elétrica, não é elétron. E o nêutron, obviamente, se tiver carga elétrica, não é nêutron, né? Óbvio, né? Pelo amor de Deus. Agora,
O que diferencia, então, a carga elétrica de um próton e de um elétron? Nós colocamos para cada uma dessas cargas, nós colocamos um sinal. Nós vamos dizer o seguinte, que a carga elétrica do próton vai ter sinal positivo e que a carga elétrica do elétron vai ter sinal negativo. Então, uma coisinha para decorar, tá? Próton tem carga elétrica positiva, elétron tem carga elétrica negativa. E se você gosta de decorar coisinhas, eu vou dar mais uma coisinha legal para você decorar. O princípio de atração e repulsão. Ele diz para nós o seguinte, quando duas cargas elétricas têm o mesmo sinal, elas vão se repelir. O que quer dizer isso? Elas tendem a se afastar uma da outra. Agora, quando duas cargas elétricas têm sinais contrários, elas tendem a se atrair. O que isso quer dizer? Elas tendem a se aproximar uma da outra. Cargas elétricas de mesmo sinal se repelem. Cargas elétricas de sinais contrários se atraem. O curioso é que esse princípio ele já existia na história da física, no conceitual da física, antes mesmo de se descobrir que existiam prótons e elétrons. Ou seja, antes mesmo de se descobrir essas partículas, já se sabia, então, que existiam eletricidades, vamos colocar aqui entre aspas, de duas naturezas diferentes. E já se sabia que quando eu aproximava eletricidades de natureza igual, elas se repeliam, e de natureza diferente elas se atraíam. Beleza, galera? Então essa foi a primeira aula que nós estamos falando aqui sobre a ideia da eletricidade. Então nós vamos começar a falar sobre a eletrostática. Nós vamos estudar simplesmente o comportamento das cargas elétricas. Nós vamos continuar nesse assunto, então faça aquilo que eu sempre recomendo que vocês façam, tá? Que não é beber muita água. Beber muita água também é importante, tá? Pelo menos 2 litros por dia, que é para a saúde ficar legal. Mas, além disso, vai lá com o dedinho aqui, ó, sem querer, tá? Sem querer. Vai assim, ó. Pega o dedinho e vai lá em seguir o canal. Beleza? Sabe por quê? Porque no nosso Física Bacanuda aqui nós estamos com menos de 7 bilhões e meio de inscritos. E eu quero que você seja um desses menos de 7 bilhões e meio de inscritos. Aproveite e também nos siga nas redes sociais, tá? Na descrição tem ali os indicativos, os links de como você chegar nas nossas redes sociais. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, mande esse vídeo para os seus coleguinhas de sala de aula, mande esse vídeo lá para seu primo que mora lá no outro estado, lá no outro lado do país, lá, e que está precisando estudar física, manda lá, diz para ele, ó, professor bacanudo lá, Fernandão. Beleza? Ah, manda para sua bisavó também, não esqueça, a bisavó é importante, tá? Manda para bisavó também para ela assistir esse vídeo. Beleza, galera? Brigadão, amo todos vocês, tá? Ouça muito Iron Maiden e um beijo do Nando.